Olá, olá, olá. Aí, o Zoom, quando começa a ouvir heresia, ele liga logo. Falha técnica minha, eu esqueci de avisar que ia cair. Estava tão bom o que a gente estava ouvindo que a gente nem prestou atenção no tempo. Eu fiquei entretido na tua fala, pastor, que eu esqueci de te avisar que ia cair. Me perdoa. Pode dar sequência. O teu som está fechado, teu som. Vou falar só como as coisas são. Vou encerrar agora. Filo de Alexandria, na época de Jesus, ele já tinha feito uma leitura alegórica do Antigo Testamento. Como vários pais da igreja seguiram esse Filo, era um judeu. Eu tive um debate com um rabino na Universidade Federal e que ele dizia que o Cristo bíblico era, na verdade, como é que eu vou dizer? Um estado. Então, você poderia, em qualquer religião, encontrar o Cristo bíblico. Por exemplo, quando você alcança o nirvana no budismo, você encontra teu Cristo bíblico. Quando você, na Torá, a Torá te dá uma experiência, você encontra o teu Cristo. E Cristo não era uma pessoa real, e sim um estado. Então, o que acontece? Isso aí... o cristianismo está padecendo não nas igrejas mais simples, entendeu, pastor Dário? Aquela igreja do nosso irmão que crê em Jesus, que é batizado no Espírito Santo, que expulsa demônio, esse aí é crente mesmo. Esse aí olha, pode vir teólogo do mundo todo falar que a experiência dele não é real, que ele vai dizer não é real nada, saiu o demônio de mim, não é real, o que é isso? Eu falei mistério. Você não arranca essa experiência do indivíduo. O problema são os nossos filhos, os nossos jovens, que eles estão indo para esses seminários, porque lá eles acham que esses seminários são bons, porque tem bons teólogos, e eles têm saído de lá verdadeiros ateus, com nome de cristãos. Verdade. Tá bom? Beleza, desculpe o desabafo. Obrigado pela contribuição, pastor. Pastor Dário, quer fazer um comentário? Não? Não, nem precisa. Deixa eu só aproveitar, Isaac, Yuri e Cris, pedindo permissão a vocês. A questão que o pastor Ayrton colocou, em relação a essa questão toda, é o seguinte, dentro do livro ele apresenta essa fala, como o pastor Dário já muito bem apresentou. O que é ideologia liberalista? Ela está totalmente enfadada numa cosmovisão secular. O resumo é esse. A cosmovisão da ideologia liberal, ela é secular. Então, tudo que é secular, o que o mundo apresenta, você abraça na ideologia liberal. E aí você apresenta os seus sentimentos e desejos como se fossem a realidade absoluta que Deus quer para a sua vida. Um exemplo, você está feliz? Não importa com quem você esteja, se a mulher na igreja seja casada, se ela seja divorciada, esteja em fornicação, ou seja, o importante é você estar bem. Então, as igrejas estão fazendo isso, né? Muitas delas. Mas vamos lá, Isaac Yuri. Então, pastor, parabéns pela aula maravilhosa. Seguinte, a minha pergunta é uma dúvida que eu tive durante a aula, eu não entendi direito. Para baixo, Isaac. Tá me ouvindo? Melhorou 100%. Então, parabenizei pela aula, falei que foi muito boa. E a minha pergunta é a seguinte, uma dúvida que eu tive durante a aula, o que seria esse pensamento empírico que o senhor disse? E a outra é se para combater o pensamento liberal nós temos que ser fundamentalistas. Não. Pensamento empírico é a ideologia do prazer. É o que o Claudemir acabou de falar. Você tem que estar feliz, não importa o que está acontecendo em volta. Então, tudo que te leva a uma sensação boa e agradável é de Deus. Então, se você está num ambiente onde você está alegre, feliz, não importa a situação que esteja, mas se você está com o coração alegre, Deus está ali, segundo essa interpretação da teologia liberal, né? Então, o empirismo é exatamente isso aí. A segunda pergunta foi? Para eu combater o liberalismo, se eu preciso ser fundamentalista. Para você combater o liberalismo, você tem que ter uma experiência com Cristo. Não interessa ser fundamentalista, se não é. Você tem que ter algo especial de Deus na sua vida, é o que o pastor Ayrton falou.
Se você teve uma experiência de libertação com Deus, isso vai te proteger. Você sabe quem é Deus, você sabe que não é um pensamento, que não é uma força, que não é uma razão, a essência, é Deus habitando dentro de você. Então, essas experiências é que te fortalecem. Agora, quando a pessoa vive em uma realidade de cristianismo superficial, ele é levado por vento de doutrina. Então, o que ele quer? Ele quer satisfação pessoal, ele não quer conhecimento teórico, ele quer satisfação pessoal. Então, qualquer coisa que leve ele a um prazer, bom. Então, se um camarada fala assim, olha, esse negócio de ficar guardando a lei, isso é errado, isso é besteira, esse negócio de não poder beber, não poder ter sexo antes do casamento, isso é besteira. O que a pessoa que não tem fundamento, a pessoa que não tem experiência com Cristo, ele vai se deixar levar porque ele quer mesmo viver essa realidade. Quer que alguém fale que ele pode fazer para ele poder fazer o que ele quiser. Entendi. Obrigado, pastor. Obrigado, Zacchioli, pelas perguntas, pastor Dário. Agora, Cristiane Vitalino, Jacarepaguá. Boa aula, pastor. Foi muito esclarecedora. Parabéns, tá? É só uma dúvida baseada no que o pastor Ayrton falou. Que uma vez, eu assistindo um dos vídeos no YouTube, um pastor estava explicando a respeito, porque assim, quando a gente entra na igreja, a gente quer ser logo batizado no Espírito Santo, né? Aí a gente começa a buscar um monte de vídeo, né? Como se fosse uma mágica, né? E um desses vídeos que eu assisti, o pastor Ayrton falando, me fez agora, trouxe a minha memória, que o pastor falava que os dons de falar em língua, isso não existe. Por quê? Ele baseado na passagem que eu não sei onde está, que o apóstolo Paulo fala que quando havia confusão assim no falar em línguas, era porque ali, ele estava explicando que era porque ali era uma cidade portuária e que passava muitas pessoas de vários países. Então, um não entendia o outro, mas que não era o que a Bíblia estava dizendo, não era a respeito de falar em línguas, era a confusão que tinha dos idiomas com relação àquele momento ali daquela cidade. E a pergunta que eu faço esse pastor, ele é de um pensamento liberalismo, para ele dar essa explicação assim? Não, ele é uma pessoa que não tem uma experiência com o Espírito Santo. As igrejas tradicionais, e eu posso dizer muito bem isso porque eu venho de uma igreja tradicional, não creem nos dons do Espírito Santo. Não acho que os dons são para a igreja atual, que os dons foram importantes na época para poder mostrar a essência de Deus, mas que hoje em dia isso não existe mais. Então, eu fui criado desse jeito, até que eu tive uma experiência diferenciada com Deus, né? A questão do falar em línguas, ele existe vários pensamentos, várias interpretações de acordo com a linha teológica da igreja. Então, as igrejas tradicionais entendem que o falar em línguas ele está relacionado às línguas humanas. Muito do que se interpreta, a gente também tem que pensar. Por exemplo, quando a Bíblia fala em dom de variedade de línguas, ele está falando de uma capacitação para falar em línguas humanas, em diversas línguas humanas, porque o dom dado pelo Espírito Santo é para capacitar a pessoa a testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o dom de variedade de línguas, ele é concedido com o intuito de evangelização de outras nações. Mas Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14 a respeito do orar em espírito, que é um tipo de oração que edifica a si mesmo. Ele diz assim, quem ora em espírito edifica-se a si mesmo. Ele prefere que profetize do que ore em espírito, porque quem profetiza edifica a igreja. E quem ora em espírito edifica a si mesmo. Então, o orar em espírito é o falar em uma língua espiritual, que é algo que deve ser buscado, que não é um sinal de batismo com o Espírito Santo por si só. Não é que a pessoa... Existem igrejas que dizem que se você foi batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em uma língua espiritual. Isso não é o que eu entendo e a Maranata entende também.
O sinal do batismo com o Espírito Santo é a mudança de vida, é a transformação do indivíduo. E ele pode ser capacitado, ele pode ter uma experiência de falar em uma língua estranha ou não. Agora, a gente entende que o falar em uma língua espiritual, ele é importante, que cada membro, cada irmão, cada pessoa deve buscar essa experiência em Deus, porque é uma experiência de intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus. Então, há de se fazer essa diferença. Por exemplo, quando a Bíblia fala em variedade de línguas, a gente não entende que no céu haja uma variedade de línguas, porque a variedade de línguas foi dada entre os homens por causa do pecado. No céu não tem pecado, então no céu tem uma língua espiritual. Então, essa distinção precisa ser feita. Agora, quando o pastor fala que isso, a variedade de línguas é apenas uma questão humana, é porque ele não tem uma experiência pentecostal, uma experiência com Deus, não quer dizer que ele seja um pastor liberal. Entendi. Até um professor meu do IBM, ele até falou para mim sobre isso, porque, né, a gente vê as pessoas, pelo menos falar eu, né, vejo as pessoas se orando em língua, né, aí você fica assim, poxa, por que eu não oro em língua? E ele falou para mim, ele falou assim, Cristiane, sai desse pensamento. Foi o que o senhor acabou de falar. Você é batizado no Espírito Santo. Só que uns falam em língua, outros não. Então, ele falou assim, ó, tira essa neura da tua cabeça. Aí foi onde até eu comecei a relaxar, porque... E depois que eu ouvi o pastor falando isso, eu falei assim, tô entendendo mais nada. Falar em língua ou não fala em língua? É uma questão ali do momento, não é? Então, por isso que assim, aí o pastor Ayrton estava falando, e veio na minha mente, eu falei assim, então quer dizer... isso não quer dizer que ele é uma igreja liberalista, é uma experiência que ele não teve, por isso que ele passa isso para as pessoas, né? Exatamente, a forma como ele foi orientado, né? A gente vai ensinando aquilo que a gente aprende. Mas a base, mesmo da igreja tradicional e a igreja pentecostal, a base é a mesma. É fé em Cristo Jesus, é salvação através do sangue de Cristo Jesus. Então, as bases teológicas são as mesmas. As doutrinas, às vezes, mudam um pouquinho, mas são igrejas irmãs. Agora, a igreja que tem um pensamento liberal nega a existência de Cristo, nega a divindade de Cristo, nega os milagres, nega a palavra de Deus. Ele não acredita na palavra de Deus, né? Então, o pensamento liberal faz essa distinção. O pastor Ayrton, eu tive o privilégio de ter aula com ele, né, de livros históricos lá no IBM. Uma vez o pastor falou isso mesmo. Ele falou assim, olha, gente, tomem cuidado, a gente sempre tem que pedir a orientação de Deus. Não sei se o pastor vai lembrar. Que eu falei assim, muitas pessoas que começam um curso teológico, mesmo que seja pequeno, eles entram crente e saem descrente. Aí eu falei assim, toda vez que eu entrar, que eu tenho que orar e pedir a direção do Senhor. Amém, amém. Obrigado. Você lembra disso. Obrigado pela contribuição, pelas perguntas. Nada. Irmão, obrigado, pastor. Quem quer fazer agora mais perguntas é Clara e Otacílio. Pode falar, Clarinha. Boa noite, Deus abençoe. Estão me ouvindo? Eu estou vendo tua testa só tua testa. É porque o computador hoje não está muito bom, não. Tá. Melhorou? Agora estou vendo a Clara toda. Pastor Dário, só uma questão que às vezes eu fico assim meio que sem entender, porque às vezes minha mãe vem aqui na igreja ou vai em outras igrejas e vê as pessoas assim com brinco, com tatuagem. Aí ela fala, na minha igreja não é assim. Será que essa parte assim, é parte de liberalismo, essa parte que está acontecendo nas igrejas agora, esse movimento assim? Você pode até haver alguma coisa nesse sentido, mas eu não acredito totalmente. A questão de brincos, a questão de tatuagem, tem mais a ver com costumes, usos e costumes, do que outra coisa, né? Eu sou de uma formação meio contrária à questão de tatuagem, à questão de piercing, mas a Igreja Maranata entende que existe não uma proibição em relação ao uso dessas coisas, né? Da tatuagem,
e dos brincos. Mas a gente tem que haver um tipo de controle em relação ao exagero, em relação a isso aí. Mas, assim, varia muito de igreja para igreja a questão do costume, se usa brinco, se usa tatuagem ou não. Eu penso o seguinte, a tatuagem é totalmente desnecessária, né? Seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vi uma entrevista há algum tempo atrás de um ator americano chamado Charlie Sheen, e era um ator muito promíscuo, devasso, um camarada muito esquisito. Mas ele não tinha tatuagem. Perguntaram para ele por que ele não tinha tatuagem. Aí ele falou assim, você já viu alguém colocar um decalque numa Ferrari? Eu sou uma Ferrari, não vou botar um decalque no meu corpo. E eu trouxe aquilo para mim com uma informação muito interessante. Nós somos templo do Espírito Santo. Para que eu vou ficar marcando o meu corpo com uma tatuagem, com um piercing, uma coisa dessa? Agora, isso é uma questão muito minha, muito pessoal. Eu, Dário, penso desse jeito. Mas tem muita gente, muitos cristãos sinceros, alguns pastores que usam tatuagem. Assim, eu não vou tirar a credibilidade dessas pessoas, porque eu as conheço, sei que são pessoas sinceras, fiéis, né? Agora, dentro das tatuagens, o que você precisa pensar? Existem muitas figuras que são exaltação de demônios, são invocações, né? São figuras que fazem referência a imagens, então, símbolos satânicos, e às vezes a pessoa bota aquelas coisas, nem sabe o que é, e você começa a propagar aquilo. E algumas vezes sabe mesmo o que é e coloca aquilo de provocação mesmo. Aí já começa a duvidar se é crente ou se não é crente, né? Então é complicado essa questão. Eu penso o seguinte, eu não vou ficar julgando as pessoas que estão com tatuagem dentro da igreja. Pode ser que a pessoa fez a tatuagem antes de se converter, né? E depois não tem como tirar mais, mas a gente tem que pensar assim, eu não faria em mim, porque eu não acho relevante, não acho que vale a pena, eu sou uma Ferrari de Deus. Amém. Boa pergunta, boa resposta. Seminarista Marcos Rogério, quer fazer uma contribuição? Perguntando, dando uma palavra? Boa noite, meus irmãos. Não, na verdade, estamos bem servidos aí de pastores, né? Ambos eruditos, né? Pastor Dário é mais comedido, né? Muito de falar, mas quando fala, sempre traz ensinamentos. Essa questão da influência do liberalismo, né? Acho que talvez tenha sido essa uma parte da pergunta da irmã. Nós fomos influenciados também, né? E muito influenciados. O que cabe a nós é saber se nós abrimos, né, essa questão do liberalismo ou se nos mantemos naquilo que é sólido, que é importante, que eu acho que é o nosso caso, né? A gente entende que a escritura para nós é a base. Enquanto a gente entender que a escritura para nós é o centro, é a base de tudo, né? Como diz a Maranata, que é o lema da nossa denominação, né, que é pregar o evangelho com equilíbrio. Enquanto a Bíblia servir de aio para nós, né, de equilíbrio, enquanto a Bíblia servir de aio, a gente consegue manter o equilíbrio. Se a gente desconsiderar as escrituras, certamente a gente facilmente nada nessas águas do liberalismo e perde a bênção maior que é a salvação, né? Ok. Obrigado, Marcos, pela contribuição. Estou vendo aqui também o Cleide Werneck Virgílio, quer fazer uma pergunta? Contribuindo. Parabenizar aí o pastor, parabenizar o pastor Dário sobre o esclarecimento que ele nos deu aí, pastor Ayrton. Esse aqui eu tenho o privilégio de estar com ele sempre, né? Amém. Essa enciclopédia, né, que nos ensina ali todo dia, sempre que está conosco é um aprendizado, né? Caminhar com ele é uma bênção, é um privilégio, né? E pena que não pode ser eterno aqui, né, com a gente, tem que mudar. Mas a amizade fica e sempre que a gente precisar, recorrer a ele, né? E pastor, nós estamos sempre aprendendo. Assim eu vou chorar, hein? Se você continuar falando, eu vou chorar. Momento de nostalgia. Tá certo. Obrigado, Virgílio. Aprendemos muito com ele no encontro, né? Sempre que podemos, estamos aprendendo. E Marco Rogério, que é um irmãozão aí,
da antiga, né? E muito bom ver ele nessa caminhada, nessa pegada que ele está tendo. Em breve aí também sendo pastor da nossa igreja. Amém, amém. Abençoe a todos. Amém. Obrigado pela contribuição, Cleide, Virgílio. Irmão Carlos Menezes, dá uma palavra para a gente, irmão Carlos. Faz uma pergunta dentro do tema. A gente tem 20 minutos para estarmos encerrando essa aula de hoje, tá bom, irmãos? Não, só tenho que... né, estou aqui mais me alimentando, né, das palavras, né? Acho muito interessante, né, o pastor, né, trazendo essa aula para a gente. E também eu fico, né, extasiado com o pastor Ayrton, né? Acrescenta muito, né? Eu aprendo muito, né? A cada momento desse IBM aqui no Zoom, eu aprendo mais e mais. É só isso, louvar a Deus pela vida dele. Amém. Também a sua, né? Como acho bom. Ora por mim também, né? Obrigado, Que irmão Carlos, pela participação. Araci Mascarenhas, dá uma palavra, Araci. Eu dou os parabéns ao pastor Dário, que foi uma aula muito boa. Eu gostei bastante, o pastor Ayrton também. Então, estou muito feliz, aprendi bastante. Está tudo certinho. Nenhuma pergunta? Aprendeu mesmo? Não tem pergunta, não. A aula foi tão boa que ninguém quer perguntar nada. Aprenderam tudo. Cláudio não tenho pergunta, não. Foi um conhecimento ninguém geral. Entendeu nada. Obrigado, Araci. Não, eu entendi, sim. Fala, Cláudio Honor, conosco. Diácono Cláudio Honor. Deus abençoe a todos aí. Uma aula maravilhosa, boa, muito boa. Mas a minha pergunta assim, como poderíamos prevenir, né? Assim, isso assim, nas igrejas, no caso, como uma forma de prevenir seria esse liberalismo dentro das igrejas? Boa pergunta. Boa pergunta, excelente. O conhecimento é a chave de tudo. Quando você conhece a palavra de Deus e conhece o Deus da palavra, você está norteado. A Bíblia, ela é o seu guia, o Espírito Santo é o seu aio. Você tem que ter a base, né, o fundamento. A Bíblia fala que nós temos que ser como os cristãos de Bereia, examinar as Escrituras, ver o que está sendo ensinado, o que está falado, não ir aceitando qualquer coisa só porque parece ser legal, parece ser bonito. Muitos dos ensinamentos do liberalismo, eles são aceitos porque eles satisfazem a carne. Mas, se você fizer uma contrapartida na palavra de Deus, você vai ver que é ensinamento errado, é falso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que questionar quem está falando, né? Ver a vida da pessoa que está falando, e você tem que verificar se o que está sendo ensinado se faz parte realmente da palavra de Deus. E aí você vai se proteger. Amém. Amém. Boa pergunta. Obrigado pela contribuição, Cláudio Honor. Deusdete, Galaxy Prime J7 838051. Isso é código de barra, meu irmão. Abre o teu som. Teu som está desligado. Foi aí? Opa. E aí? Voz de locutor. Deus abençoe, meus irmãos. Estou muito feliz aí pela aula. Quero agradecer os irmãos e a oportunidade de ter nos dado de aprender um pouquinho mais com os irmãos. E hoje, até para contribuir, hoje eu estava vendo um debate lá na rádio, uma rádio aí que eu não quero nem falar o nome da rádio. E eu fiquei assim um pouco até constrangido a respeito desses assuntos, parecido com o que nós estamos estudando hoje. E lá no debate, o pastor ele levantou, até falando que, desconstruindo assim um pouco a Bíblia, e falando a respeito da carta, falando, né, quando Abe ele foi ter com os ali, os filhos de Deus foram ter com Deus, e também quem veio fez Satanás. Ele falou que ele não acreditava naquilo que realmente Deus falou
ali que teve aquela construção de conversas ali. A gente olha assim, isso faz um quê? Que a gente, já cada vez mais que a gente lê a Bíblia, a gente não acredita mais que está lendo. Porque o camarada chega dentro de uma rádio aberta e começa a falar uma porção de coisas, desconstruindo a palavra de Deus. Então a gente vê que isso é o liberalismo entrando a desfazer aquilo que está escrito na palavra. Isso nos deixa, porque até chamando alguns pastores de até sem necessidade de uma coisa que não tem nada a ver com mau caratismo, pastores de mau caráter, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está ouvindo hoje, porque infelizmente as pessoas de estar pregando o evangelho genuíno, pregando a palavra para poder fazer com que a igreja cresça, que o evangelho cresça, que a fé aumente nas pessoas, alguns infelizmente estão entrando por um caminho que realmente está desfazendo que a gente crer dentro da palavra de Deus, que a gente pega a palavra de Deus, a palavra de Deus, e a gente pega e lê e poder entender, fala que desacreditando a palavra, isso fica assim, perde o crédito da palavra de Deus, né? Que são homens que têm um conhecimento dentro da Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque a gente às vezes pode abater uma pessoa que está entrando, está querendo prosseguir no evangelho, que está com a vida totalmente destruída lá. E houve uma pessoa falando um certo tipo de coisa, realmente é o que o pastor fala, distancia essas pessoas mais do que mais as pessoas de Deus. É meio complicado. Mas eu agradeço realmente a instrução do pastor Dário, dos comentaristas. Muito bem. Irmãos, que eu estou muito feliz aí. Obrigado pela participação, Deusdedito. Pastor Dário, quer dar uma resposta, não? Não. Eu vou acrescentar sobre essa pergunta, essa contribuição do Deusdedito, o seguinte: por que o seminário na Maranata foi implantado e qual o objetivo? É para que a gente venha estar falando sobre isso, para que a gente venha combater essas heresias que estão surgindo e que nós venhamos estar mais e mais fortalecidos na palavra. Porque, se lembra que o reverendo Hernando Dias Lopes falou? Ele leu um livro de um pastor americano renomado, 400 páginas falando sobre liberalismo. Ou seja, pessoas que estão totalmente voltadas para o que é secular. Irmãos, o evangelho é comercial hoje. Não se esqueçam disso. Lembra da aula da pastora Raquel? Comercial que é, ó. Então, as pessoas estão vendendo vantagem para receber dinheiro. Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado sobre essa questão comercial na igreja. E graças a Deus que o seminário está aqui, a gente está estudando, a gente está falando, os pastores, como o pastor Dário, o pastor Ayrton, os demais pastores que têm contribuído, estão aqui conosco. Tem igrejas, o pastor Dário sabe disso, tem alunos do IBM que falaram assim, poxa, aqui vocês falam com o seu pastor? O meu eu nem sei onde está. É ou não é, pastor Dário? É verdade. Tem pastores que são artistas, né? Difíceis de encontrar o cara sobe no púlpito numa espaçonave, né? Desce numa espaçonave, sobe no elevador assim, cheio de fumaça e tal. Anda com segurança. É complicado. Queridos, estamos chegando finalmente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguém? Para a gente finalmente... Posso fazer mais uma rapidinho, Claudemir? Fala, Isaac Yuri. A Cris também, se quiser fazer mais um, a gente está aqui. Eu gosto então, pastor, eu vou... Olha que eu faço, hein? Ó. Eu vou simular uma situação aqui, pastor, não que vai acontecer. Suponhando que o senhor convide um pastor, um pregador para a igreja e o senhor não saiba que ele é liberal. E depois o senhor veja que ele pregou uma heresia, né? Foi para o lado do liberalismo. Como o senhor faz para desconfigurar esse pensamento na cabeça das pessoas que ouviram? Desconstruir. Foi difícil. Já tive essa experiência. Eu convidei uma vez um pastor de uma igreja, que também era psicólogo, e o cara foi lá na igreja e fez uma mensagem perfeita, show de bola, foi uma bênção na igreja. 3 meses depois eu convidei ele de novo. Só que o cara já veio, na época, aquela cultura do G12, naquela
aquela mudança toda, que houve uma série de destruição dentro das igrejas evangélicas e tal, e começou a pregar em cima disso. Eu não podia interromper para não ser antiético. Mas eu passei 3 meses depois pregando e ensinando a igreja que tudo que o cara tinha falado estava errado. Então, a gente tem que desconstruir com massificação de conhecimento. Tem jeito. Boa, boa. Boa pergunta, Isaac. Boa resposta, pastor Dário. Cristiane, Vitalina, vai fazer ou não? Não, não é bem fazer uma pergunta, é só para explicar para o irmão que ele ouviu o debate da rádio. Eu ouvi, foi hoje esse debate. Fala qual foi a rádio. Não, se ele não falou, eu não vou falar, né? O Shaddai é o Melodia, pronto, só tem as duas. E o que ele quis dizer ali, ô irmão, na forma de como foi falado ali, ele não estava desconstruindo a frase, a fala de Deus, que Deus não teve o diálogo. Ali foi como uma vez não sei se foi o pastor Ayrton, não me lembro, foi o pastor aqui na sala falou, que é me corrija se eu estiver errado, antropoformismo. É isso? Antropomorfismo. Que você coloca a fala humana em Deus, como se Deus estivesse falando. Deus ficou com raiva. Deus não vai ficar com raiva, mas é um diálogo que na hora, né, de escrever, né, e que colocou. Então, o que eu entendi ali do debate foi isso, porque foi até quando ele falou que o Deus conversou com o diabo, né, a respeito de Jó, né? Então, ele estava falando assim, Deus não vai conversar com o diabo. Então, quer dizer, ele não estava tirando a fala de Deus. Ele só estava explicando, assim, o que eu entendi, tá, irmão? Você pode concordar ou não, ou se eu estiver errado também pode me corrigir, eu dou liberdade. De que Deus, de que a pessoa usou, né, a forma humana para falar como se Deus estivesse falando. Ô, Cris, resumindo, não teve aprendizado nenhum. Aquilo, a gente colhe aquilo que é bom, né, o Claudemir? Mas teve bastante papo bom ali, não teve só não. Mas ele desconstruiu muito. Inclusive, quando você deixa tem pra que lá, ter ética, principalmente um pastor numa rádio. Deixa a rádio para lá, que não tem muita coisa boa, não. Tem muita coisa ruim não ali. Pode chegar e dizer que Ele não pode chegar e abrir dentro de uma rádio. São canárias, são pastores. Infelizmente, mas são nossos irmãos. A gente tem que entender e temos que saber tratar. Porque cada um tem uma fé. Porque a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras, tem o poder de Deus. Então, muitas pessoas não sabem o que conhece a Escritura, tem um conhecimento vasto da Escritura. O Soares também conhece muito, mas ele não sabe, na verdade, que é o poder de Deus. Porque ele nunca teve uma experiência. Se a pessoa não tem experiência com Deus, ele nunca vai saber o que é poder de Deus, nunca vai saber o que é ter uma experiência com Deus. Então, é meio complicado esse tipo de coisas que a gente não entende. Beleza. Obrigado os dois pela contribuição. Queridos, a gente está encerrando por aqui. Eu agradeço a vocês por estarem conosco estudando. Lembrando que na segunda-feira, nosso pastor Ayrton, Ayrton, estará dando a aula sobre... Fala para a gente aí, pastor Ayrton. Conservadorismo, né? Conservadorismo. Isso, eu perguntei de propósito, só para ver se ele estava de cabeça já. Ele está estudando, tem 2 semanas estudando. Que Deus me ajude. Conservadorismo, a história como fonte das normas. Olha aí. Aí a gente vai falar sobre o conservadorismo. Irmãos, eu passei o livro para vocês em PDF. Todos receberam? Então, estudem o livro. Estudem a matéria que está sendo... Porque esse mês inteiro vai ser em cima desse livro, ok? Que Deus... Claudemir, mas o livro ali, ele não é completo, né? Não, mas ele foi sintetizado ali, tá? Tem 202 páginas, mas o conteúdo, a veracidade é do autor, tá? Eu já estive buscando a fonte. Beleza? Queridos, pastor Dário, consideração final para a gente estar encerrando, pastor Ayrton, seminarista Marcos, demais irmãos. Pastor Dário. Quero só agradecer a paciência de vocês, pedir mais uma vez perdão pela falha técnica aqui no computador. Tinha 3 pessoas usando o computador ao mesmo tempo, usando a rede ao mesmo tempo, aí complicou um pouquinho. Mas no final deu tudo certo. Obrigado, pastor Ayrton, pela contribuição, pela colaboração. Marquinhos, obrigado. Deus abençoe vocês. Deu para entender, pastor Dário, a aula do senhor foi boa. Valeu, Júlio.
Obrigado, Júlio. Eu vou pedir, então, o nosso seminarista Marcos Rogério, que teve pouca contribuição, faz essa oração final, pastor Ayrton, irmã Cleide Werneck, Carlos Menezes, Cristiane Vitalina, Cris, Araci, Claudionor, Deusdete, Ana Cristina Fontes, Júlio Marcos, Isaac, Amém. Débora, Cecília, Anderson, Luciene e Joselito. Deus abençoe vocês. Seminarista Marcos Rogério, vamos orar e vamos assistir agora a seleção jogando. Amém. Deus bendito, louvado seja o teu santo nome. Rendemos graças a ti, porque tu és bom. Como é bom a gente ouvir as Escrituras quando trazem esclarecimento, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O pastor Dário falou sobre essa questão de que a dúvida ou desconsiderações sobre a questão espiritual exatamente por não ter tido uma experiência. Quer dizer, o pastor Ayrton também fala isso. Quem passa, quem sente, quem sofre o poder de Deus em si, não há como negar o que viveu. Pai, continua usando esses homens para que possam continuar abençoando o seu povo. Que eles não se percam, continuem íntegros, fiéis à tua palavra, porque carregam pessoas que estão olhando para eles e se alimentando de tudo que eles fazem, Pai. Pai, continua sustentando também o teu servo, Claudemir, Senhor, que tem segurado aí com mãos firmes, Senhor, nesse propósito, tem sido bênção para nossas vidas. Continua sustentando ele e sua família nesse projeto. Que cada um dos alunos que conseguiram participar, Senhor, que possam ser abençoados por ti, tenha uma noite abençoada, guardada e protegida pela tua boa mão. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Até segunda-feira. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Ó, pergunta, manda lá no grupo, manda no link. Perguntas. Um abraço. Luciene, já chegou em casa, Lu? Olha lá, ó. A Lu chegou em casa. Você quer meu sobrinho? Oi, Lu. Tchau, tchau, querido. Tchau. Ai, meu Deus.